Olá, estamos chegando com mais um episódio desse podcast e preciso dizer pra vocês que não sei até onde a gente vai. Se pensei em chegar até aqui, também não sei. Afinal de contas, vamos vivendo o presente, fazendo as coisas enquanto elas fazem sentido, sem criar expectativas. Mas como profissional, eu sei a todo tempo eu lido com a expectativa do outro. Mas antes de entrar nesse assunto, meu nome é Darciane Moreira e esse é o podcast Foco Além da Foto. Quem me conhece já ouviu algumas vezes eu falar que tem dois monstros que eu não crio: ciúmes e expectativa. O primeiro me dá, digamos que, alergia. Inclusive, evito sempre que eu detecto. Mas o segundo é uma questão de escolha consciente. Expectativa é criada quando a gente se preocupa com algo que ainda não aconteceu. E pior, quem pode garantir que vai acontecer? Então, eu sempre prefiro lidar com o que tem agora e me surpreender com o que vier. Mas como eu disse no início, como profissional, como fotógrafo, eu estou a todo momento lidando com a expectativa do cliente. E isso aumenta a responsabilidade ao fazer o meu trabalho. Por isso, estar consciente, presente e atenta ao que deve ser feito é importante. E ter uma comunicação clara e aberta também. E para falar sobre isso comigo hoje, trouxe um convidado que, assim como eu, tem uma profissão onde expectativas precisam ser alinhadas. Especialmente antes de fazermos o nosso trabalho, porque depois que ele está feito, não tem como voltar atrás. Apresento para vocês o Matheus Santos, meu amigo e tatuador premiado. Olha só. Seja bem-vindo, Matheus. Tudo bem contigo? Como você está se sentindo? Eu tô me sentindo muito bem. É um privilégio poder estar participando do teu podcast. E é isso aí, tô aqui pra gente conversar bastante sobre essa questão sobre expectativa, nossas histórias, clientes e tudo mais. Isso aí, tô muito feliz que tu tá aqui, finalmente. Finalmente, né? A gente conversou sobre isso faz algum tempo e até que, enfim, agora vai acontecer. Exato. Bom, eu vou começar contando como a gente se conheceu, na verdade, como eu te conheci, que eu te conheci antes de tu me conhecer. Verdade. E quem me conhece sabe que eu adoro tatuagens, eu tenho algumas, só não tenho mais por questão de prioridades, né? Enfim, eu já levei alguns amigos a conhecer o trabalho do Matheus só na empolgação de ter visto o trabalho dele e gostado. E eles mais empolgados que eu já foram rabiscados pelo Matheus, né? E eu tive o prazer, então, de acompanhar a execução desses trabalhos. E se vocês estão se perguntando se eu já fiz alguma tatuagem com o Matheus, não. Ainda não fiz, mas vem aí, né, Matheus? Ainda não. Tá logo aí, tá chegando o dia. Tá chegando, contagem regressiva. Verdade. Mas, Matheus, vamos do início. Tu já me contou a história de como tu começou a tatuar, mas eu quero, se tu topar, claro, que tu compartilhe essa história com o pessoal que vai ouvir e assistir a gente. E especialmente, importante, eu quero que tu diga quanto tempo tu tá trabalhando com tatuagem. Assim, então eu vou começar por isso, né? Eu trabalhando com a tatuagem, eu trabalho hoje em dia vai fazer 2 anos e 9 meses, mais ou menos. Só que desses 2 anos e 9 meses, um ano, né, eu trabalhei só em casa nos finais de semana, que eu levei em paralelo da minha antiga profissão, né? Dessa antiga profissão, eu fui marceneiro, né, desde os 12 anos de idade. Mas a arte, que é a tatuagem, o desenho em si, né, ele sempre esteve presente na minha vida, né? Eu sempre fui uma criança que gostava muito de desenhar, porém eu não me achava uma criança criativa, eu gostava muito de copiar. Então, ali pela minha pré-adolescência, ali eu descobri que as lotéricas vendiam revistas de tatuagem, e daí eu passei a comprar revistas de tatuagem, copiar aqueles desenhos. Então minhas pastas de artes eram como se fosse pasta de tatuadores, sabe? Cheio de carpas, tribais, coisas do tipo. E aí desde lá, sempre meus colegas vinham me influenciando. Porque um dia tu vai ser tatuador, né? E daí nesse decorrer, eu acabei encontrando muitas pessoas que me apoiaram, alguns professores, amigos, e com isso eu fui investindo nisso, né? Tentei tatuar uns 12 anos atrás, mais ou menos, uns 10, 12 anos atrás. Não era o momento, acabou não dando certo. Depois, antes de iniciar a pandemia ali, eu havia tentado também começar a tatuar, daí com outras condições, um momento muito mais favorável para mim. Daí começou a dar certo. Eu comecei a investir, comecei a pagar cursos, comecei a ir atrás, comecei a conhecer tatuadores, referências na tatuagem que puderam me apoiar nesse início da minha carreira. E daí, a partir dali, foi só amor, né?
eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, daí trabalhando com a marcenaria eu achei que eu tinha batido o meu teto. Daí então eu sempre quis fazer algo pra mim e vinha a ideia da tatuagem, mas eu sempre negava ela porque eu achava, bom, eu tentei há tanto tempo atrás e não deu certo, né? Então não era pra mim. E daí depois que eu comecei a entrar de vez nesse mundo, assim, estudar, que eu faço isso até hoje, eu vivo a tatuagem, meu Instagram é só tatuagem, eu tô em casa, meu YouTube, eu tô assistindo convenção de tatuagem, meus amigos, né, falam muito sobre tatuagem, então é isso, sabe? Cada vez mais eu tenho me aperfeiçoado, cada vez mais amando o que eu faço e vocês ainda vão ouvir muito falar de mim por aí. Se depender de mim, da gente, da nossa turma, vai sim. Verdade. Exatamente. O tempo, na verdade, quando tu me contou essa história, o tempo foi o que mais me impressionou, assim. Eu, inclusive, te falei, né? Eu disse, né, tu tá tirando com a minha cara, não pode ser tão pouco tempo, assim. Daí foi quando tu me disse que desde criança tu desenhava e tal. Desde sempre eu desenhei, né? E eu já tinha ficado chocada com o teu trabalho quando eu conheci, antes de te conhecer, e fiquei mais quando eu descobri que fazia tão pouco tempo que tu justamente estava tatuando, porque, sério, não é porque eu tô na tua frente aqui, mas eu já falei isso, é muito perfeito, é muito minucioso e cuidadoso, e eu como virginiana, isso pra mim, não... é óbvio que eu sempre vou olhar as coisas no detalhe, né? Sim. Bom, eu já vou te perguntar de cara, Matheus. Claro. A mesma pergunta que eu fiz pro Rafa, que é nosso amigo, inclusive. Nosso amigo, que participou no episódio anterior a esse com o qual tu tá participando. Eu sei que tu já trabalhou aí com marcenaria, mas tu já te imaginou fazendo outra coisa, trabalhando com outra coisa, ao invés de tatuagem, sendo tatuador? Olha, como eu falei, né, eu cheguei num momento ali da minha vida ali que eu não tinha mais pra onde ir. Eu sempre pensava, bom, eu vou fazer alguma coisa pra mim, eu vou precisar buscar alguma outra profissão porque eu me sentia limitado aonde eu me encontrava, né. E nisso eu pensava abrir um negócio, abrir isso, abrir aquilo, abrir aquele outro, e a tatuagem ela sempre vinha e eu sempre negava ela, né. Mas ela sempre permanecia a ideia, sempre permanecia a ideia. Então, eu acho que de todas as opções assim, que eu pensava, as outras eram algo assim que não tinha nada a ver comigo, que eu nunca convivi com isso na minha vida. Digamos, eu quisesse abrir um restaurante, mas eu nunca estive presente num restaurante, nunca, sabe? Eram coisas que eram só ideias vazias, assim, né? E a tatuagem sempre fez muito mais sentido. Então, eu acho que não, a tatuagem pra mim, desde sempre, eu sempre fui muito de pensar assim que as coisas elas não acontecem por acaso, né? E daí então, eu hoje vivendo isso, e eu voltando ao tempo assim nas minhas memórias, assim, pensando nas coisas que vieram me fazendo ser o que eu sou hoje, as pessoas que eu conheci, os momentos, as coisas às vezes nem tão boas que aconteceram em alguns momentos que depois me trouxeram até onde eu tô hoje, sabe? Então, eu sei que eu preciso estar aqui, eu preciso ser o tatuador, eu preciso espalhar minha arte, espalhar sabe, todo esse compromisso que eu tenho com meus clientes, e é isso, sabe? Tipo, eu não consigo imaginar hoje, jamais, fazendo outra coisa. É a profissão perfeita, eu sempre falo pra quem me pergunta, é a profissão perfeita, não existe outra, e é isso aí, sabe? Eu amo o que eu faço. Que bom que tu ama o que tu faz, Eu não sei se é a mais perfeita, mas porque aí nós vamos entrar numa discussão, cada um vai defender o seu peixe. Cada um vai defender o seu, né? Pois é, então, como eu digo, né? Quando eu falo pras pessoas, a tatuagem pra mim não tem, né? Sim. Os amigos tatuadores, eles concordam. Claro, se eu for falar com os meus fotógrafos também. Exato. A gente ama o que faz e isso é muito gratificante, né? Exato. E a gente sabe porque a gente compartilha muito disso, né, Matheus? Exato. Tanto tu quanto eu, nós somos dois workaholics, né? Tipo, não tem hora pra gente estar trabalhando. Verdade. E isso às vezes a gente nem vê como uma dificuldade, né? A gente não vê isso como um peso, nem nada. A gente só vai e faz, a gente tá super feliz. E tem aquele ditado, né? Quando a gente trabalha com o que ama, a gente não trabalha, né? A gente se diverte, né? Então é isso. Cansa. A gente tem a consciência de que exato, que a gente precisa ter o descanso.
mas a gente dá o nosso jeito, né? Tipo, às vezes é meia-noite, o que tu tá fazendo? Tô saindo do estúdio, tá, então vamos fazer alguma coisa. Aí nem que seja meia hora, a gente vai lá só dar uma espairecida e depois cada um pra casa, né, Matheus? Verdade. Só pra dar uma desopilada rápida, assim. Só uma desopilada do dia corrido, é isso aí. E no outro dia de novo. De novo. Bom, Matheus, a ideia de te chamar pra gravar comigo, ela surgiu, na verdade, através justamente dessas trocas que a gente tem quando a gente tá junto e que a gente, querendo ou não, sempre acaba falando sobre trabalho e também sobre as tatuagens e tal, que eu quero fazer, né? Que eu já disse que vocês não sabem, mas o Matheus, eu já passei a minha lista do que eu quero fazer pro Matheus. Sim. Então ele já sabe que são todas de responsabilidade dele nesse momento. Exato. E nessas conversas a gente já trocou sobre coisas que surgem pra gente, que às vezes a gente tem que ter aquele jogo de cintura, né? Tem que contornar com os clientes. E aí eu te pergunto o seguinte, como acontece no teu caso, mas como a gente pode deixar tudo às claras com o cliente sobre um trabalho que ele tá contratando, confiando na gente para fazer, mas assim, ele nos paga antes desse trabalho estar pronto, ou seja, ele tá apostando completamente na gente, não só financeiramente, mas a confiança dele, porque o que a gente fizer depois não tem como voltar atrás. Como é no teu caso, alinhar essa expectativa e deixar tudo às claras com o cliente? Então, é uma pergunta um pouco complexa, né? Mas o cliente sempre, quando ele procura nós aqui do estúdio, ele chega com um problema, né? O que a gente está fazendo para ele é uma prestação de serviço. E hoje nós temos o Instagram ao nosso favor que possa mostrar a nossa arte, possa mostrar o resultado, possa mostrar o nosso portfólio. Isso acaba trazendo uma segurança muito grande para que esse cliente tenha a liberdade de deixar em nossas mãos, né, a ideia dele, sabendo que a gente vai fazer um bom trabalho. Com certeza, né, às vezes acontece aquela questão de um cliente que já se decepcionou com alguma outra experiência que ele teve dentro da área, com algum outro trabalho, algum outro resultado. Então a gente precisa muito contornar isso, acolhendo esse cliente, mostrando para ele que a gente vai prestar um bom trabalho, trazendo para ele ferramentas de que ele consiga, na minha profissão, que ele consiga visualizar nele, né, essa questão de como vai ficar e tudo mais, né? Mas o final é sempre uma surpresa, né? No final, a prestação de serviço, ela acontece na hora ali, no trabalho mesmo, no trabalho duro ali, no trabalho grosso ali, na hora que a gente está preparando, fazendo, executando, né? E então eu cuido muito para que eu consiga realizar o trabalho, né? Muitas vezes, no início da minha carreira ali, eu recusei muitos trabalhos, justamente porque eu achava que eu não dava conta, eu achava que eu não ia alcançar a expectativa do cliente. As minhas primeiras tatuagens eu fiz em mim mesmo, né, para saber se eu sabia mesmo fazer, sabe? Então eu sempre fui muito preocupado com isso. Então hoje eu sempre falo, às vezes algumas pessoas me perguntam: e tu, Matheus, tu não tem algum cliente que saiu daqui do teu estúdio sem gostar do resultado? Eu falo: olha, já saiu algum cliente assim, meio diferente, mas às vezes foi por ele não ter se adaptado com a ideia dele, né? Mas então eu sempre trago essa questão de estudar muito e saber reproduzir e me garantir, né, na minha questão do meu trabalho, que o que eu consegui mostrar para ele de ideia, o que ele trouxer para mim, eu consegui reproduzir num esboço, em alguma coisa, eu vou conseguir lançar isso na pele com 100% de qualidade, sabe? Então isso acaba trazendo uma tranquilidade a mais, o cliente acaba vendo nosso portfólio, como eu falei antes, então a expectativa dele é sempre positiva e no final a gente acaba sempre realizando, né, um sucesso, uma boa expectativa da parte dele, né? Um bom resultado, no caso. É
É porque é isso, né? O cliente contrata a gente esperando que a gente faça algo que ele quer. Como profissionais, a gente se sente ou não apto para fazer tal trabalho, mas normalmente se alguém nos procura, que nem tu disse, muito por conta das redes sociais, é porque ele já vê o nosso tipo de trabalho, então ele entende que a gente dá conta daquilo que ele exato. quer, né? Mas ainda assim, alguém tá nos pagando para dar conta das expectativas deles, né? Exato. O cliente que ele tá na nossa rede social, às vezes ele tá ali nos vendo o nosso trabalho há muitos meses, né? Eu tenho pessoas que me acompanham, eu tenho pessoas que interagem comigo, que até, olha, meu tempo de tatuagem vem acompanhando desde o início e até hoje ainda não tatuaram. Mas eu sei que eles são potenciais clientes, eles vão vir tatuar, vão vir trabalhar comigo, né? Na tatuagem aí, porque eu sei que eles acompanham e eles curtem e eles estão ali provando pra eles que o meu trabalho é muito bom, né? Tipo, eles ficam ali, né, vendo tudo que acontece, então isso vai trazendo essa segurança e amenizando essa expectativa toda, assim, sabe? Sim, claro. Mostra o interesse deles também, que nem tu disse, é uma forma de eles acompanharem e verem, querendo ou não, a tua evolução, porque a gente tá cada ano a tendência é evoluir no nosso trabalho, né? Exato. E é isso, é que nem tu disse, se não fizeram ainda por algum motivo deles, daqui a pouco, talvez alguma outra prioridade, mas em algum momento eles podem vir a fazer, né? Exato, às vezes, na verdade, que nem, eu tenho tatuagem, e é aquela velha história que com todo mundo que a gente fala, fez a primeira, já quer fazer a segunda. Mas tem quem não fez ainda, não passou por essa experiência, então tem mais essa questão que pega às vezes, né? E isso, a expectativa dessa pessoa é muito maior, ela não sabe como é que vai ser, ela não sabe como vai ser o resultado, né? Exatamente. Então é isso, é muita conversa, a gente tem que entender, a gente tem que acolher muito o cliente, né, para que a gente consiga alinhar isso, né? Até porque quando a gente teve a nossa reunião pré-gravação, né, isso há muito tempo. Muito tempo. A gente comentou sobre as questões de o quanto a tatuagem ela não é só algo estético, mas como muitas vezes é uma questão sentimental, né? Tipo, é uma questão sentimental, tanto que uma das Exato. perguntas que a gente mais ouve quando tem uma tatuagem é: qual é o significado da tua tatuagem? Qual é o significado? Então Exatamente. isso aumenta a expectativa do cliente, né? Exato. Como é quando tu tem que lidar com algo que é muito específico, que tipo assim, não é só uma tatuagem, tá traduzindo alguma situação ou algum sentimento, alguma homenagem? Olha, aqui no estúdio eu tento ouvir o máximo possível o cliente, né? A gente conversa, eu chamo o cliente pra cá, ele conta a história dele. Eu já tive um cliente que me deu um livro pra eu ler. Um livro da história dele. Um livro de 400 e poucas páginas, para que eu fizesse uma tatuagem que representasse aquele livro, sabe? Que representasse a história dele, o que ele queria colocar na tatuagem. Então, a gente precisa acolher, a gente precisa ouvir, a gente precisa tentar absorver o máximo de informações e tentar viver um pouco aquele sentimento, né? Às vezes quando é um luto, quando é alguma coisa, quando é uma homenagem, sabe? A gente tem que pensar como se fosse para nós aquilo, sabe? Colocar a nossa emoção ali, colocar a nossa identidade e fazer como se fosse uma homenagem de mim para essa pessoa, para ser uma homenageada na pele dela. E é isso, sabe? A gente tem que abraçar essa questão das ideias com muito carinho, sabe? Sim, claro. E como que é pra ti ver o resultado pronto do teu trabalho? Porque, ok, a gente tá falando aí que a gente espera suprir a expectativa do cliente, mas que, como tu acabou de dizer, é assim pra gente na fotografia também. A gente presta um serviço pro cliente, a gente tá resolvendo o problema dele, que nem tu disse. Só que, querendo ou não, é sempre sobre a nossa ótica. Então, também a gente faz o trabalho, ainda que seja pra outra pessoa que tá nos pagando, também é um trabalho que a gente faz pra gente. Então, como que é pra ti ver o resultado pronto do teu trabalho e ver teu cliente admirando esse trabalho pronto? Nossa, eu vou te falar que pra mim isso é o maior, é melhor do que, é o maior pagamento, assim, sabe, do que eu faço, né? Eu, no início da tatuagem, eu comecei, tipo, porque, bom,
tatuagem, gosta de desenhar, não sei o que, e hoje em dia a tatuagem é bem valorizada, isso daí dá dinheiro, né? Mas vai passando no tempo, o que te torna apaixonado mesmo pelo que tu faz nunca vai ser o dinheiro, né? Vai ser sempre a satisfação, vai ser sempre a emoção que tu provoca nas outras pessoas. E pra mim isso não tem preço. Não tem preço eu fazer a primeira tatuagem da pessoa, a pessoa sair com a autoestima boa, eu fazer uma homenagem, a pessoa sair emocionada, a pessoa tirar uma foto feliz com aquela tatuagem. Eu tenho clientes que eu olho no Instagram, assim, que eles fizeram, digamos, uma tatuagem no braço, todas as fotos eles tiram só daquele lado, sabe? e daí então tu fica, nossa, eu fico muito satisfeito, é uma realização muito grande saber que tu tá prestando um bom trabalho, tá sendo muito... E a pessoa que vem até mim, com aquela missão ali de realizar aquele projeto ali, ela sai super feliz com aquilo, super realizada e sempre acaba voltando, né? Então isso é incalculável, é muito bom, né? É verdade. É isso, né? O nosso trabalho é pro outro, mas tem muito de nós naquilo que a gente faz, né? Exato. Eu sei que tu faz muitas coisas autorais, inclusive, porque como tu disse, tu sempre gostou de desenhar. Como é pra ti quando um cliente chega e diz, faz o que tu quiser, ou escolhe um trabalho autoral teu? Olha, isso pra mim me dá uma liberdade muito grande, né? Porque às vezes tem uma parte dos clientes assim que eles não giram dentro do mundo da tatuagem como eu giro, eles não veem tantas referências como eu vejo, eles não sabem às vezes muito sobre anatomia, não sabem muito sobre estilos, etc. E isso não é obrigação do cliente saber. Ele está chegando para mim com essa missão de fazer esse projeto, então eu que preciso saber dessas questões, porque é a minha profissão, né? Sim. Essa coisa eu te procurar para fazer uma fotografia, eu não preciso explicar o teu trabalho, né? Então, eu confiando em ti, eu te trago toda a minha expectativa, né? E eu te dou uma liberdade para que tu faça um bom trabalho, né? Então, quando o cliente ele aceita que eu faça isso, para mim é muito mais fácil eu atingir eu acho, um bom resultado, sabe? Que é um cliente que ele acaba confiando muito mais em ti, ele acaba te dando essa liberdade de tu fazer, entre aspas, o que tu quer, porque tu sempre pega ainda algumas dicas, alguma coisa do que ele quer, mas os autorais, isso e tudo mais, a gente já faz pensando que vai ornar, que vai ser ótimo, que vai ser bonito, que vai agregar muito bem aquela pessoa. Então, quando o cliente dá liberdade, isso é muito bom, né? Isso também te traz até aquela coisa, nossa, que legal, né? Ele tá me dando autonomia de fazer o que eu quiser, entre aspas, nele, e tu faz, e enfim, esse cliente sempre sai feliz, né? Grandes tatuadores, hoje, os maiores nomes da tatuagem, eles são assim, sabe? Tu não chega com um projeto lá, sabe? Tu diz mais ou menos que tu gosta, mas aí tu vai olhar o Instagram de um cara daqueles e tu pensa assim, meu Deus, como esse cara faz tanto trabalho incrível, sabe? Na verdade, são os clientes que já chegam pra ele com a mente aberta, né? Tipo, esse cara, ele é perito no que ele faz, ele é muito bom, eu vou dar a minha pele pra ele, ele vai fazer um ótimo trabalho, e é isso que eu quero, sabe? Sim. Então é isso. As pessoas acabam sendo a tua tela, né? Querendo ou não. Acabou sendo minha tela, então eu fico muito feliz com isso, né? Nossa, é muito legal tu fazer um trabalho, que nem a gente acabou fazendo um trabalho com uma amiga nossa esses dias ali, tu saber que é um trabalho autoral teu, pra uma pessoa, sabe? Não, e tem isso, né? Tipo, é um trabalho que era autoral teu, aquela tatuagem, mas tinha tudo a ver com o estilo dela. Exato. Então a pessoa se identifica com a tua arte, sabe? Exato. A pessoa se encontra dentro do que tu tá fazendo, né? Então é muito, muito, muito fascinante isso, muito legal. É justamente uma questão de identificação, porque assim como tem um monte de tatuador, tem um monte de fotógrafo, mas por que as pessoas nos escolhem, né? É por causa disso, é por causa de identificação com a gente, com o nosso trabalho. Exato. Né? Exatamente. Se fosse só o trabalho pelo trabalho, a fotografia pela fotografia ou a tatuagem pela tatuagem, qualquer um serviria provavelmente mais em conta, né? Mas não, exato. Nesses quesitos, esses quesitos eles têm mais prioridade, digamos que no topo de preferência eles estão antes do preço, né? Exatamente, bem isso.
Eu sempre ouvia falar, né, que pessoas se conectam com pessoas, né? Então, por trás de tudo isso, por trás da fotografia, por trás de tudo aquilo ali, tem a Darciane, a profissional ali, que faz tudo aquilo ali acontecer e é ela que faz, que atrai, que isso aí, sabe? Então, pra mim, é a mesma coisa, entendeu? Muitas pessoas vêm pra cá porque elas confiam em mim, né? Elas confiam no meu trabalho, por mais que o desafio seja enorme, por mais que tenha muitos bons tatuadores por aí. Vai ser uma coisa, às vezes, que conecta mais, uma coisa que faz isso ser diferente, a gente acaba se alinhando mais, né? Exato. E, Matheus, pra quem estiver interessado, então, em fazer uma tatuagem, seja contigo ou quer fazer uma tatuagem, seja lá com quem for, mas aproveita aí, deixa teus contatos e, por favor, já deixa alguma dica a mais pra quem quer fazer a tatuagem, especialmente pra quem ainda não fez nenhuma e que possa vir ouvir esse episódio. Olha só que honra, hein? Poder divulgar meu trabalho aqui. Então, é que eu já quase não faço isso, né? Isso já quase não faço isso agora, pra mostrar Vou dar cara à pessoa. Então, hoje em dia eu atendo as pessoas pelo meu Instagram, né? Meu Instagram, que é o @MatheusSantos _tatu, né? E daí ali no nosso Instagram ali vai ter um link na bio, onde pode acessar nossos contatos ali, conversar com a gente ali, tanto pelo WhatsApp ou pela DM ali, a gente responde pelos dois ali, né? E para quem quiser fazer uma tatuagem, né, procura o estúdio, entra em contato com a gente sempre vai receber muito bem aqui, tem o nosso cafezinho. Muitos clientes que vêm aqui falam do nosso cafezinho. A gente é muito bem tratado lá. Olha aí, que maravilha. E além disso, nossa, a gente chega aqui, a gente abraça o cliente, a gente conversa, a gente ouve. E essa questão de poder se identificar cada vez mais com o cliente, isso ajuda sempre muito mais a gente alcançar as expectativas, né? Então, essa questão de arte e tudo mais, a gente sempre faz todo esse pré-reconhecimento, assim, para que isso sempre saia do jeito que ele sempre imagina, né? Então, você que está afim de fazer uma tatuagem, né? Entra em contato com a gente, vem aqui, conversa e olha... Então, vocês querem fazer uma tatuagem, entre em contato com a gente no Instagram ali, no WhatsApp, que vai ter acesso aqui, a gente agenda um horário, o estúdio é privado, a gente recebe um cliente de cada vez, para que se torne sempre bem mais aconchegante, né? Sem ter aquela correria, aquela coisa assim do estúdio, né? E vai ser um prazer, né, receber qualquer pessoa que entrar em contato aqui com a gente, né? Aproveitem, gente. Só que entrem na fila, tá? Entrem na fila. Prioridades. Cheguei primeiro. É isso aí. Brincadeiras à parte, Matheus. Tema que permeia essa segunda temporada do podcast, dessa vez, é a comunicação. E pra encerrar, eu quero te perguntar o que é comunicação pra ti. Olha, a comunicação pra mim é a maneira que a gente tem de se aproximar, né, das pessoas, de conseguir expressar nossos sentimentos, nossas ideias. E é uma pergunta que nos traz uma resposta muito ampla, né? Mas eu acho que é mais ou menos por aí, né? Tipo, é uma pergunta simples de cunho pessoal, então é isso. Pessoal, cada vez alguém traz uma perspectiva diferente de resposta para essa pergunta. Mas é isso aí. É isso aí. Matheus, muito obrigada então pela tua participação, por estar sempre pronto para qualquer coisa, porque o Matheus é desse, gente. Vamos? Vamos. Eu que agradeço a oportunidade, é um privilégio, é um prazer poder estar participando do teu podcast. Muito obrigada, eu que agradeço. É isso aí. Ele volta, a gente acha já vou te avisar, tu volta? Só não sei. Volta, quer dizer, tá aqui o convite, vai ficar aí aberto, não, né? Eu volto. A gente só acha alguma coisa aí pra falar. De repente a gente fala de algumas coisas assim, de bastidor das tatuagens, aí que acontece no estúdio. Sempre tem uma história. Sempre tem. Então é isso, sigam a gente nos nossos perfis, que em breve eu, inclusive, como a gente falou, eu vou ser aí tatuada pelo Matheus, e aí, quem sabe, vocês vão poder ver alguma coisa de bastidor desse dia, né?
Isso aí. É isso, expectativas sempre são criadas, o que importa é como vocês lidam com elas. A vida é feita de escolhas e muitas coisas não podem ser feitas novamente. É como tatuagem permanente, pode ser retocada, coberta, até mesmo ser removida, mas a pele nunca mais será a mesma. Então, seja sempre claro com tudo que fizer, assim não existirão expectativas nem frustrações. Se algo ainda tá criando questões pra ti, não tenha receio de perguntar ou dizer algo, ou mesmo desenhar. Aquela velha história, né? Pra bom entendedor meia palavra basta, se não basta, a gente desenha. Então, quando tudo fica claro, a gente pode seguir com mais segurança. E agora, eu te asseguro que se tu quiser conhecer mais do meu trabalho e ter mais informações sobre o podcast Foco Além da Foto, é só seguir @Darciane Moreira Fotografia ou acessar www.darcianemoreirafotografia.com.br. Beijos e até o próximo episódio.